Bluecast. Olá, sejam bem-vindos ao Bluecast. Hoje, mais um episódio especial. O Bluecast, como eu sempre falo, ele não fica limitado ao mercado imobiliário ou ao mercado em si. Claro, ele vai além disso, com temas que conversam com o mesmo, como negócios, networking, inovação, gestão. E falando em gestão e inovação, hoje eu tenho a honra, tenho o privilégio de estar gravando aqui na Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, no Museu da Suderj. Ao fundo vocês podem ver o Estádio Mário Filho, famoso Maracanã, e eu estou tendo a honra de conversar, de bater um papo com um gestor que também trata conversa com inovação e tantos outros temas, Marcos Antônio Santos, mais conhecido, popularmente conhecido como Marcão, que é o presidente da Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro, a famigerada Suderj. Marcão, prazer te receber. Na verdade, você me recebeu em toda a Suderj. É o contrário. É verdade, é verdade. Prazer enorme estar te recebendo aqui, Serginho. Obrigado. Esse lugar emblemático. Muita coisa. Muito carinhoso, um lugar que eu gosto muito de estar. Sim. E eu sei que tem um lugar muito especial no coração do carioca. Com certeza. A Suderj. Com certeza. A Suderj. E a Suderj informa. Vou parafrasear o bordão. Hoje teremos emoções, porque aqui a gente está respirando, né, memórias afetivas de todos os torcedores. Em geral aqui, vamos falar de nós dois, né? Dois rubro-negros. Dois rubro-negros. Então isso aqui tem um valor, né, muito grande. Mas, Marcão, vamos fazer um briefing rápido aqui sobre a sua pessoa. Gestor com bacharelado em comunicação social, pós-graduações em marketing e auditoria fiscal, em gestão de empresas. Nasceu no bairro do Caju, carioca da Gema, né, o pai da Isabela, do Yuri, já o vovô do pequeno grande Antônio, né? Então, assim, com essa vasta experiência em negociações institucionais, relações institucionais e, sobretudo, gestão de pessoas e com o mais interessante disso tudo, aproximadamente 30 anos já lidando com a questão, antes da Suderj, que eu queria voltar um pouquinho, já lidando com a questão da inclusão e do PCD dessa causa, dessa pasta. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Bom, eu perdi minha audição aos 17 anos. Eu tinha uma meningite meningocócica. Eu via numa segunda-feira e na sexta eu não ouvia mais nada. Então, passado aquele período de adaptação, né, de eu com 17 anos, uma coisa foi assim, meteórica, uma mudança drástica. E aí eu fiquei até os 28 apenas fazendo leitura labial, me comunicando, sem libras, porque a fono que me atendeu logo na época falava que se eu aprendesse libras, eu ia parar de falar. E eu não aprendi libras, e foi até que aos 28 anos eu descobri o implante coclear. Quando eu fiz o implante coclear, voltei a ouvir muito bem. Uma tecnologia assistiva, sim, até então nova no Brasil. Nova, né? Voltei a ouvir muito bem, até que com 2 anos ouvindo, apresentou uma falha um defeito de fabricação no aparelho, que fez com que eu parasse de ouvir também novamente de uma hora para outra. Bom, eu retornei ao hospital, meu centro de acompanhamento é na USP de São Paulo, fiz uma segunda cirurgia e não voltei a ouvir. Bom, aquela tomada de decisão, faz a terceira, não faz, o que se faz na vida? Eu decidi fazer a terceira cirurgia. Fiz a terceira cirurgia, muito bem sucedida, através dela que eu uso até hoje muito bem, e voltei para retomar a vida. Nesse meio tempo, buscando emprego, ainda sem emprego definido, né? Sim. Fui trabalhar no IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Lá, eu me deparei, assim, apesar de já ser surdo, foi um contato mais de perto com a questão da pessoa com deficiência. Sim. Com essa problemática, com as diversas deficiências que existem. Essa diversidade dentro do PCD, né? Eu apaixonei, isso virou uma missão de vida. Sim, acredito. Depois disso eu não parei mais. Depois disso eu continuei no IBDD e passei por várias áreas, até que fui para a área do esporte. Bacana. Cuidar de esporte a pessoa com deficiência. Então, assim, passei por diversas modalidades paralímpicas, conheci várias pessoas, ícones do Paradesporto, como o Mistório Pereira. Mistório Pereira? Tem um irmão, meu amigo, um professor na minha Mistório Pereira, não obstante que a gente trabalhou no IBDB. Era aquele celeiro do Paradesporto. Sim, o Paradesporto. Porque assim, sempre cuida de ter isso. Desde IBDB,
Depois, no rugby, sim, a gente vai falar sobre isso, lembrando que o presidente Marcão, ele foi pioneiro em trazer isso para o Brasil, né? O rugby na modalidade, vamos dizer assim, né? Para desporto, que virou depois Paralímpica, porque isso começou lá nos Estados Unidos e no Canadá na década de 70, e a primeira competição de fato do rugby adaptado para pessoas tetraplégicas foi em 79 numa universidade nos Estados Unidos. Ele foi criado em 77 no Canadá, mas a primeira competição mesmo. E o Brasil, em 2007, o Brasil trouxe uma competição de pessoas com deficiência que os usuários cadeiras de rodas. Sim, que legal, né? Mas o Brasil ainda não desenvolveu. E escreveu uma equipe de rugby que jogou, na verdade, com cadeiras de basquete. Adaptou, né? Foi uma adaptação, sim. E aí a gente fundou uma associação e começou a desenvolver o esporte no Brasil. Sim. Então, o rugby cadeiras de rodas hoje é uma Paralímpica. Participou da 2016, já tem medalhas internacionais. Tá aí, sensacional. Porque mais do que ter esse engajamento com a causa em si, né, Marcão? Você conhece melhor do que ninguém por também ser um portador de deficiência, no caso auditiva, a bilateral, com implante coclear. E foi esse o terceiro e último implante porque deu um problema devido a componentes eletrônicos, né? Tinha uma falha nos eletrodos que são inseridos. Sim. A primeira que ocasionou a primeira parada foi a falha. Sim. E a segunda foi um mau posicionamento dos eletrodos. Sim. Os eletrodos não estavam no lugar onde deveriam estar. E não deu resultado onde tinha por mim. Foi aí que eu decidi fazer a terceira cirurgia. Que graças a Deus. Não, e vai continuar. E vai continuar. Agora, antes mesmo da Sudeste, Marcão, eu queria passar rapidamente. Você passou pelo meio, né? O ambiente corporativo, na área de gestão financeira, até no segmento petrolífero, e até empreendeu quando houve o hit do saudoso do Renato Paula Pai, trazido para a Sudeste. Na verdade, eu já estava como microempreendedor. Sim. Tinha um negócio. Foi até que eu conheci o Antônio de Paulo Pai, lá no saudoso deputado Antônio de Paulo Pai. Já era filho dele há muito tempo. Renato, né? O Renato de Paula, que é fisioterapeuta. Sim. E já trabalhava comigo no futebol da hora. E aí houve um convite do Antônio de Paulo Pai para que eu viesse auxiliar o Renato na FUDEB, então presidente da FUDEB. Na gestão na época. Bom, eu recebi um convite, vim para cá, inicialmente, como superintendente de na área de esporte. Passando em pouco tempo depois da vice-presidente da FUDEB. E quando faz a opção, a escolha de se candidatar a vereador, nós fomos presidentes. Em abril de 2024. Isso, abril até agora. E eu estou como presidente da FUDEB. Sim. A gente vem desenvolver uma série de projetos voltados para a terceira, né? E a gente hoje a gente somos gestores. Qualquer discussão da ciência e eu ligo de Sampaio. Sim, não, e é interessante porque esse tem muita valia, né? Esse condão, toda essa trajetória bem exitosa, ela já começa na sua chegada, ainda na gestão do Renato, porque já também tinha esse apelo, essa ligação muito íntima e muito atuante pela inclusão social, pela causa, sobretudo, dos PCDs, enfim, da deficiência, e o senhor já traz essa bagagem anterior a isso. O senhor foi presidente ou participou, me corrija se eu estiver errado, da ABCF, né, na Associação Brasileiras? A ABRC. Principalmente quando a ABRC foi fundada. Eu era vice-presidente financeiro. Na ABRC, isso. E aí depois houve uma troca, primeiro do movimento, eu fui presidente do Augusto. Sim. Que dali até, aí já entrando na questão do rugby, foi daí essa ideia de trazendo de fora para cá, a implementação para os tetraplégicos, os cadeirantes, enfim, e depois, logo um tempo depois, eu só estava conversando com o seu amigo na praia, né, o Ricardo Gonzalez, que é tetraplégico, não é isso? E deu a ideia do futebol também de cadeira de rodas. A escola do pai, meu grande amigo, mandar um abraço para Ricardo Gonzalez, eu bate papo na praia, estava comentando que a saudade de jogar futebol e tal, e a gente, cara, não pensa no futebol de rodas, né? Tem, não tem. Não existe, pô. Uma viagem mesmo para os Estados Unidos, com a seleção de rugby, um time de futebol de rodas, treinava no meio de ginásio, né?
Daí eu fiz contato com uma pessoa daquela época. Sim. E naquele ano, acho que 3 meses depois, acontecia a Copa do Mundo da França, em 2014, 2015. E, cara, eu disse que para Paris, vamos a Paris. Aí formamos uma minha delegação, eu, o Ricardo, o Alexandre Reis. Alexandre Reis também estava? Sim. O Sérgio e Rosângela. E fomos a Paris. Rosana Heitor, primeira técnica do Brasil. Sim. Fomos a Paris. Conheceu, de fato, o futebol. Chegou lá, conheceu, foi muito recebido pela Federação Internacional, pelos times que já existiam na época. Participamos de algumas reuniões e voltamos para o Brasil, fundamos a BFC. A BFC. Na verdade, então, meio trocadilho. RC, tirou o RCFC. Também, eu sempre tive muita parte de gestão. Então, eu vi praticamente escrevi o estatuto da BFC, a parte burocrática da BFC, que cuidava era eu. E eu aprendi muito também no BDT e na BFC. Claro. E eu usei aonde? A BFC. Ótimo. A BFC vem de ABRC. E foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim. Porque a gente pode falar sobre o seu engajamento, seu envolvimento de gestão, de administração, enfim, com o paradesporto e até de forma de incentivar o próprio PCD. Isso já tem aproximadamente uns 20, 30 anos, mais ou menos? 30 anos, né? Desse envolvimento com a causa. Na verdade, uns 25 anos. 25 anos? Quase 30 anos já. Já trabalhava com esporte. Então já tem uma bagagem que só foi adicionada a partir do momento que teve o convite de integrar a Suderj. E Marcão, como eu falei, eu acabei de falar, né, você já atuava no paradesporto há 25 anos, mais precisamente. Falei com você agora sobre a introdução do rugby, também do futebol e do Ricardo Gonzalez, mas o que eu acho também louvável, já vi em algumas declarações suas públicas, de forma pública, é que a adesão por parte de muitos parlamentares aqui na LERJ e do próprio governador Cláudio Castro de utilizar parte dos recursos para subsídios da manutenção para a Suderj, voltado para a Suderj, em melhoria em prol dos equipamentos esportivos para deficientes, no complexo, na Rocinha e também na Vila do Sampaio. Eu queria que você falasse sobre isso, nessa questão, né, dessa adesão, da importância desses recursos públicos terem sido, né, e continuam alocados nessa causa. Eu começo a responder essa pergunta, falando que nosso líder, o governador Paulo Castro, e esse estilo que eu não são pessoas que, assim, diariamente, eu sou testemunho, diariamente, são engajados na causa. Diariamente estão abertos a ouvir, sempre buscando soluções. É óbvio que o Estado de Janeiro é enorme, claro, diversas situações a resolver. Mas, desde que eu tenho contato com ele, desde que eu faço parte da equipe do governador, eu posso atestar que é uma pessoa sempre aberta a buscar soluções de acessibilidade. Em relação à LERJ, quando o Rio de Janeiro teve, pela primeira vez, à disposição dos parlamentares emendas impositivas, eu pensei, peraí, emendas impositivas, o principal obrigatoriamente para a saúde, o principal obrigatoriamente para a educação, e um percentual para outros, que não me se outros aí, e foi aí que, através também do deputado Tony de Papai, que era vivo, ele já teve essa participação. Ele participou e apresentou alguns parlamentares. E a ideia foi muito bem aceita. Nós conseguimos movimentar a Suderj, que eu posso falar, de 23 para cá, 60% através de muitos parlamentares. Isso é maravilhoso. Então, assim, vários parlamentares aceitaram a ideia de fazer projetos destinados para projetos voltados para quem? Isso é o número de sucesso. Sim. E agora, desde outubro, está chegando, é o mês que os parlamentares novamente vão destinar suas emendas, e a gente está na expectativa de repetir o sucesso, para que o ano de 2026 seja um ano de muitos projetos puxados por onde? Das emendas parlamentares do Brasil. Sim, até para também poder dar continuidade aos projetos e eventos que já existem, né? E estamos chegando ao fim,
e já está buscando a renovação. Então, para manutenção, para dar continuidade. Não, exatamente. Lembrando, né, a Suderj ela é uma autarquia da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer, responsável pela administração e operação das duas instalações, tanto na Rocinha quanto no Sampaio. E a gente pode falar aqui, a Suderj ela tem vários núcleos, né? Núcleos voltados para pessoas com nanismo, surdos com tetraplegia, para a prática desportiva e também até de capacitação, né, presidente? Sim, a gente buscou ter núcleos de preparo de esporte adaptado. Muitas vezes não acreditam num cenário global. Então, se você para pensar, onde tem atividade para autista adulto? Muito difícil, muito difícil. Onde tem atividade para pessoa com anemia? Muito difícil. Infelizmente. Então, assim, a gente sabe que a atividade para pessoa com deficiência já é difícil. Sim. Mas já é escassa. Mas, por exemplo, uma natação, judô, você consegue agora. Um planinho, autismo adulto, filhos. Sim. É bem bom. Sim. E a gente focou nesse pessoal também. Esse pessoal não deixou de estar. Então, a gente tem nesses grupos de esporte para pessoas com deficiência espalhadas pelo estado. Nós temos muitos anos, muitos tem grupos de atividades para o modo. Maravilhoso. Para atender uma parcela da população justamente que não é atendida. Isso é verdade. Até porque, né, o presidente, a gente está falando de uma autarquia que isso é oriundo de recursos públicos bem alocados, por sinal. Então, assim, quando a gente para pensar nesses casos, autismo, que é um espectro, vários níveis, vários graus, nanismo, por exemplo, e tantas outras deficiências, o custo disso no âmbito particular. E às vezes, muitas vezes, o portador, ou o tutor, o genitor, enfim, não tem nem acesso a isso por conta também do valor. Às vezes não é mesmo. Você pode ter uma pessoa com recursos para custear uma aula, sim, mas não tem aula oferecida. Também isso, ainda tem isso, né? Entendeu? Através dessa foi a nossa ideia. Graças a Deus estamos tendo sucesso. Com toda certeza. E Marcos, Marcão, a gente pode dizer que desde a sua chegada à Suderj até o presente momento, eu acho isso bem interessante, a questão desse tripé, que eu também já ouvi em alguns pronunciamentos de declarações, esse tripé de prestação de contas, da utilização consciente dos recursos públicos e da propositura de projetos de inclusão social junto ao Estado. Você considera que são os pilares mais fortes dessa sua gestão a partir do momento que foi nomeado como presidente desde abril de 24? Eu incluí um quarto pilar. Transversalidade? Eu ia falar dele depois. Aqui a gente procura sempre parceiros dentro da máquina do Estado. Então, você vai pesquisar, você vai encontrar. Já tivemos parceria com a Secretaria da Mulher, CIA, Subsecretaria de Política Executiva, Comissão PCD da LER, CETRAB, SEBRAE, também. Várias parcerias que buscam transversalidade. A gente entende que, com transversalidade, a gente consegue ter uma oferta mais completa. Sim. E, consequentemente, a população. Então, a gente, por exemplo, no complexo estudantil da assim, e a ideia é que aqui se transforma não só no centro estudantil, mas também no centro de serviço. Então a gente tem um outro lá dentro do complexo. DETRAN, Defensoria Pública, SEBRAE. SEBRAE mais recentemente, né? Um posto de atendimento, mais recentemente. E futuramente CETRAB. CETRAB também? CETRAB, que agora também tem uma parceria com o INSS, quer dizer, não sei se CETRAB. Sim. Conjugado com o INSS. Essa parte previdenciária. Temos um projeto da polícia, que é o PPC em Fronteiras, uma parceria com a Polícia Militar, um projeto de sucesso que funciona tanto na Rocinha quanto também no Rio de São Paulo. Uma atividade física para crianças, jiu-jitsu na Rocinha, com multifuncional para mulheres idosas. Sim. Então, quer dizer, essa presencialidade faz com que a gente entregue mais. Sem sombra de dúvida. Sozinho a gente não consegue. Claro. Seria mais passiva. Então, quando a gente busca parceiros e também tem as mesmas dificuldades que nós temos, todo mundo se ajudando, o resultado. Que é a questão da transversalidade e também a questão também da transparência, né? Dessa visibilidade do que é gasto e como é investido. Isso é um grande diferencial, né? A gente criou reflexiona uma comissão de licitação de projetos, convênios, que trabalha, sim, a fiscalização dos projetos, dos convênios celebrais aqui,
aplicando muitas vezes penalidades. Semana passada não. Esse ano nós tivemos doações de cestas básicas para abrigos que são assistidos pelo governo do Estado. Essas cestas básicas chegaram até nós por onde? Penalidades aplicadas. Convertidas, vamos dizer assim, né? Um convênio foi celebrado, não foi atendido em algum ponto, eles foram penalizados por quê? Cestas básicas. Onde vai a cesta básica? Vai ser abrigos, o governo assiste. Sim. Então, assim, a transversalidade está não só na oferta de serviço, mas no momento como ele tem que aplicar penalidade. Sim. E o destino final é o quê? População. Finalidade, né? A finalidade desse recurso público. Isso sem falar também, no exemplo, eu não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, o senhor pode me dizer melhor, ainda dentro da transversalidade, essa questão da SUDERJ na Rocinha, em Sampaio, mas também de promover eventos no estado no interior do estado, a SUDERJ indo, participando e fomentando isso para as pessoas dentro da inclusão e do PCD. Eu gostaria que o senhor falasse também. É isso aí. Esse ano nós fizemos, pela primeira vez, seletiva da Paralimpíada Escolar no interior do estado. O que é isso? Oportunidade de atletas do interior chegarem à delegação do Rio de Janeiro que disputa a Paralimpíada Escolar Nacional em novembro no Centro Paralímpico em São Paulo. Então, até então, a gente chegou aqui e se deparou com a dificuldade. O atleta mora em Campos. Sim. Tem toda a dificuldade para chegar no Rio de Janeiro, claro, para participar da seletiva, e acontece um sábado por ano. Se aquele sábado a pessoa não tem recurso, aquele sábado não tem que ter acesso à criança, porque a Paralimpíada Escolar ela atende quem? Crianças de 10 a 17 anos, matriculadas na rede pública e particular. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma seletiva Paraíba do Sul e outra igual a grande. sim. Ainda não é o ideal, não é, mas já temos um grande passo. Nosso objetivo é o próximo ano dobrar isso. Nós vamos ter 4 seletivas. 5, na verdade, porque a capital já sempre teve. Sim. Então nós vamos ter Iguala Grande, Paraíba do Sul, mais 2 municípios e Rio de Janeiro. Serão 5. Até que a gente atinja o ideal, que são 8. São os 8 micro-regiões do estado do Rio de Janeiro. Então, um passo de cada vez. Nós vamos com essa seletiva para o interior oportunizar, Claro. que o atleta possa participar. Possa treinar, né? Possa ter nessa. Então, o atleta treine com o objetivo de que não vai ter a seletiva aqui, ou vai ter um município vizinho, que vai dar oportunidade. Claro. Poxa, isso é. Assim também a seletiva de agora, a gente está participando de um projeto chamado Políticas Inclusivas Itinerantes. O que é isso? Nós estamos no município dele, em parceria com Fundação Leão 13, Subsecretaria de Políticas Inclusivas, levando serviços de cada secretaria dessa à população local. Por isso o nome o itinerante. Itinerante. Então, próximo sábado, último sábado, fomos a Barra Mansa com a SUDERJ, nutrição esportiva, defesa pessoal, defesa pessoal e massoterapia. Claro. O combo da SUDERJ, nesse grande combo. Claro. Durante esse dia. Até o ano que vem, a gente está no 90 do ano. Olha, eu acho que tem tudo, e tem tudo para isso. Tem tudo para isso, até pela proporção que isso tá tomando. E também, obviamente, né, só o fato de já ter levado 2 municípios, né, do interior do estado e ter tido essa repercussão extremamente positiva, Sim. Isso reverbera ainda mais para que a SUDERJ possa usar isso até como uma prova social para poder captar ainda mais recursos destinados para o aumento desses eventos. O senhor bem lembrou da Sebrae, que eu achei sensacional, a implementação do posto, o próprio Benjamin Constant, a parceria do Benjamin Constant, são assim... E uma coisa que vale a pena pontuar, o Sebrae já atuava na comunidade. Sim. Uma vez por semana, na rua, praticamente na rua, era uma varanda de um bar. O Sebrae já atendia. Então, assim, indo estava assim, são uma estrutura melhor, Claro. com uma capacidade de atendimento infinitamente superior. Quem ganha com isso? A população, claro. E falando do tanto do complexo do Sampaio, em Sampaio ainda está em obras ou já terminou? De oficina, Sim. está finalizando a quadra até semana que vem, está com o salão em obra e vamos entrar na obra. Então, Maravilha. tem uma estação 0 bala. 0 bala. Eu falei aqui, né,
desses inúmeros eventos e parcerias, a Paralimpíada, que o senhor também bem mencionou, da formação desses jovens, né, de 10 a 17 anos, desse preparo, estando, obviamente, dentro do período letivo, seja público ou privado. E eu queria falar também de uma coisa que aconteceu em 2023, que eu também achei sensacional. Acho que são tantos projetos, são tantos eventos, eu pontuei alguns, que foi quando teve a introdução, a primeira edição do FootFest em 2023, que foi essa inclusão de diversidades no futebol. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência em 2023. Foi um grande desafio e sucesso. Assim, a gente, pela primeira vez, estava assim, juntei diversas modalidades. Paralímpicas e não paralímpicas. Para que as pessoas que o cara joga ele brincadeira de hora, assiste o outro jogando bosta. O cara que está jogando bosta, assiste o outro que é mutado. E com isso é uma troca muito bacana. Sim. Uma troca muito bacana, com pessoas veem outra pessoa competir com outro tipo de ciência e participando do esporte. Isso foi o regime popular. Não, foi um sucesso, foi um grande sucesso. Sem falar também do projeto Escola de Craques, né? Também que é um dos grandes projetos do Sampaio. São 5 categorias, né, que são contempladas, e inclusive até a parte do vôlei ainda é comandada pela Paulo do Vôlei. Paulo do Vôlei está lá no Sampaio diariamente. Bacana, e até mesmo por questões orçamentárias é que ainda está investindo nessa... Acho que o questão orçamentária. Claro. Agora, presidente, vamos falar, chegando aqui na parte aqui, ó, envolvendo o nosso querido Maracanã, o Templo Sagrado, o Estádio Mário Filho, né, falar da famigerada visita guiada da tour social do Maracanã. Antes eu quero até que o senhor me faça uma correção ou ratificar o que eu vou falar. Ainda a SUDERJ participa nesse sentido de visita guiada, dessa questão de gratuidade para visita também ao Museu do Flamengo, ou somente no Museu do Maracanã e, obviamente, no Maracanã também? Não, a SUDERJ continua participando. Continua? Quintas, né? A SUDERJ tem um horário em parceria com o Flamengo, também disponibiliza uma parte de um horário à tarde, de quinta-feira, para que a gente faça trabalho social. Sim. Então, juntamente com os dois transportes do tour social do Maracanã, sim, onde levamos instituições, escolas públicas, municipal, estadual, para que eles conhecerem o Maracanã. E é uma visita maravilhosa. Ficou suspeito de falar, porque ele que eu estou aqui, já vi o número aqui, e é sempre maravilhoso. Está sendo publicamente, qualquer dia, se for possível, eu quero poder participar dessa visita. Que eu inspiro história, só um adendo, olhar aquele museu quando vai na área da imprensa é uma coisa, mas você vê, isso é sensacional, o trabalho de quem, o staff dali do dia a dia, o gramado, todos os setores, Maracanã vazio, exatamente, com a acessibilidade que tem hoje, imagino. Falou tudo, para todas as idades. A parte do museu, a parte de imprensa, vestiário, jornalista, e muro de entrada, gramado, quanto já é, cara. É uma imersão. E mais de uma vez. Com toda certeza. Ainda mais para quem gosta. Então, assim, lembrando, então eu já posso falar, né, que a visitação ao Museu do Flamengo são às quintas-feiras, não é isso? A tour social voltada, como o próprio presidente falou, para PCD, Associação de Moradores, crianças com vulnerabilidade social, também consegue, são às terças e quartas, permanece o mesmo dia da semana? Sim. Maracanã, quinta tarde. E para ter acesso. Isso que eu ia falar, no e-mail, né? Comunicação, @CDR.RJ.br. Lembrando, para você se cadastrar, presidente da Associação dos Moradores, ou que diretor, pedagogo de conselho de escola, enfim, o e-mail comunicação@suderj.rj.gov.br. Lembrando que é sempre respeitado uma fila de espera, mas que a equipe de comunicação da SUDERJ atende a todos sem exceção, entrando em contato, retornando para fazer seu agendamento. E também a questão da disponibilidade da gratuidade dentro da lei vigente, pertinente, dos ingressos, né, presidente? Também nós temos um programa aqui, atendendo uma portaria do governo estadual. Sim. Nós temos um programa de distribuição de ingressos para determinadas categorias. Sim. Então, Associação de Moradores, escolas estaduais e municipais, pessoas com deficiência,
tem baixa renda devidamente comprovada. Então, as pessoas também, através do mesmo e-mail, sim, podem formar grupos de até 10 pessoas e são contempladas com ingresso para assistir o jogo na cadeira cativa do Maracanã. Então, ó, mais uma vez, a oportunidade de assistir na cadeira cativa do Maracanã, ali pertinho da área de imprensa, com uma fotografia bem privilegiada. Então, assim, ó, mais uma vez, lembrando, vai aparecer na tela, mas eu vou reforçar. O canal correto é comunicação@suderj.rj.gov.br. Entre em contato, a equipe de comunicação vai atender a todos sem exceção, formando um cadastro, obviamente, e uma fila de espera para que seja retornado o quanto antes. É isso. Certo, presidente? Então, a disponibilização de ingressos, o senhor acabou de falar, a visita guiada continua também, e a tour social, tanto, né, no Maracanã, como eu disse, quanto no Flamengo. E se você for rubro-negro como eu, então, ó, já se inscreve logo nos 3, que aí, né, tem uma vantagem ímpar. Vai tanto ter oportunidade de conhecer o Templo Sagrado, ver lá a Calçada da Fama, que eu também já vou falar da Calçada do Maracanã, porque tem uma curiosidade, e da mesma forma vai poder ver o Museu do Mais Querido do Flamengo, que eu mesmo não consegui ir, sou louco para adentrar. Tive várias vezes lá nas embaixadas, então, mas não consegui ainda visitar o Museu do Flamengo, propriamente dito. E se você estiver dentro desse grupo, obviamente, ter acesso à cadeira cativa, e que é delimitada pela Suderj, muito bem organizada, para poder contemplar um jogo do nosso Mengão. Mas falando do Maracanã ainda, presidente, a Calçada da Fama é uma curiosidade bem interessante, né? Todos que tem aqui, vocês não estão vendo agora, eu vou depois fazer um take que a entrevista está sendo gravada, da forma, né, do molde dos pés de vários craques. Aqui eu estou falando, ó, Evaristo Macedo, estou vendo aqui, Bebeto, Kaká, Romário, Nilton Santos, Zico, Cláudio Adão, enfim. Na verdade, quando o participante, né, o homenageado, ele vai, são 3 moldes, um que vem para o Museu da Suderj, um que fica no Maracanã, obviamente no museu, e outro que é do próprio convidado? Isso, o homenageado. O molde. O Museu do Suderj, o Museu do Maracanã. Perfeito. Então, ó, são 3 cópias aí. Lembrando que aqui no Museu da Suderj, não posso deixar de falar, na Presidente Vargas 409, 22º andar, centro do Rio de Janeiro, você também pode, obviamente, não é aberto ao público de uma forma ampla, mas você também pode entrar em contato aqui com a Suderj, vai ser muito bem atendido e pode fazer a sua visita a esse maravilhoso museu aqui também na Presidente Vargas. Certo, presidente? Agora, Marcão, eu falei do Maracanã, da questão agora da Calçada da Fama, e eu queria saber o seguinte também, que tem esse braço de vocês, essa participação. Como é que tá aquela questão da sala sensorial para os autistas assistirem um jogo no Maracanã para evitar qualquer tipo de incômodo que mexa dentro do espectro de sensibilidade dele, mas ele poder assistir ali em loco, mas tendo uma acústica voltada para isso? O Maracanã, logo em breve, terá uma sala sensorial. Essa iniciativa está sendo feita diretamente pelo consórcio Fla-Flu. O consórcio Fla-Flu que deu certo. Por uma iniciativa da Câmara Municipal. Existe uma lei municipal que obriga as arenas a ter a sala sensorial. E o Maracanã, pelo que eu vi, já está bem próximo da inauguração. Bem próximo, bem avançado nesse sentido, né? E que, por sinal, é uma experiência diferenciada e única, né? Para pessoas que têm essa sensibilidade, né? De poder... merecida, justa. Exatamente. E a gente falou da transversalidade, e agora falando de inovação, presidente, esse ano o senhor participou como palestrante, junto ao governo do estado, obviamente, no Rio Innovation Week. Então, eu queria saber também como é que foi essa experiência de falar do paradesporto e de observar as tendências voltadas para a inclusão e novas tecnologias para poder ainda mais perpetuar e ajudar, tanto na questão da inclusão, como da própria dos portadores de qualquer tipo de deficiência em si. A participação na Innovation Week foi mais um golaço do governo. Sim. Por quê? Anteriormente, outros anos, existia aquela barreira do Estado que pode investir numa feira como essa. Sim. E esse governo pensou diferente e, a meu ver, foi um golaço. Por quê? Estar numa feira dessa e promove inovação, tecnologia, para nós gestores, todos os servidores do Estado que por ela passaram, é ter contato com práticas inovadoras
causando a gestão pública. Absolutamente. Tá entendendo? Então, É empreender no social. empreendimento social. Então, sim, vai numa feira dessa, tem que montar com os piados mais modernos do mundo e trazer isso para o seu trabalho do dia a dia, que entende a população. Lógico. Então, acho que foi um golaço do governo do Estado que os próximos anos a nossa participação continue, porque tivemos diversos stands patrocinados pelo governo do Estado que só facilitaram, só sensibilizaram aos servidores daquelas pastas ter contato com piadas mais modernas. Sim. E com certeza a gente tem contato com piadas mais modernas. Não para levar para casa, não para guardar. Claro que não. Para usar no dia a dia. É uma população ganhando isso. Então, acho que foi sensacional. Foi um marco, né? Então foi um divisor, foi uma coisa, diria, disruptiva, e que, se Deus quiser, que possa ter a manutenção disso, dessa participação, para trazer, não só para a Suderj, mas para outras pastas também, mas falando dessa especificamente, trazer do que é de novo, daquilo que é possível viabilizar para aplicar. Né? Senão não teria o menor sentido. Né? Agora, duas coisas também que eu quero falar, não posso deixar de pontuar. No próximo dia 24, hoje está sendo gravado no dia 22, mas no próximo dia 24/9, vai ser lançado um curta-metragem sob a direção da Elci Lima, em que o senhor participou como depoente, né, que é o nome é A Deficiente Invisível. Queria que o senhor contasse um pouquinho de participar agora também no audiovisual desse curta-metragem, que vai ser lançado agora, premiando o Flamengo, né, no próximo dia 24. Olha, para mim foi uma experiência muito bacana, diferente, né? Diferente de tudo que eu já fiz. O convite foi feito, eu imediatamente aceitei. E eu acho que compartilhar a história é também desfrutar conhecimento. Sim. E esse filme tem uma abordagem, às vezes até esquecida nesse meio da pessoa com deficiência. E são muitas vezes as pessoas com deficiência, a invisibilidade das pessoas com certa deficiência. Como é o caso da pessoa surda. A pessoa surda, muitas vezes, ela é invisível. Sim. Muitas vezes, ela não é vista como uma pessoa com deficiência. Por ser uma deficiência Invisível. né? Então, o surdo, muitas vezes, ele passa por mal educado, Sim. passa por um cara incompreendido. Por quê? O cara tá aqui, bom dia, o cara não passa. Pô, mal educado. Sim. O cara é surdo. Sim. Mas peraí, você está dando um bom dia, que é individualmente. Para você ver que parece. Tangível, vamos dizer assim, tangível, né? Parece que assim, quando eu dar um bom dia, o cara tá lá. Permanece inerte. Sim. Então, assim, o filme traz uma problemática da pessoa com deficiência auditiva, que eu acho muito interessante. Muito interessante. Que eu acho que, sei lá, daqui a pouco, a pessoa com deficiência auditiva também vai poder usar um cordão que sinaliza Uma identificação, né? da CD, porque essa problemática é muito interessante. É interessante o senhor falar. Não, eu quero também ter a oportunidade de poder depois assistir, mas é interessante o senhor falar isso, que me remete a mais de 15 anos, num caso que eu ouvi na época na rádio, acho que foi até na Rádio Globo, Utopia M, de uma pessoa portadora de deficiência auditiva, e ela estava andando aqui pelo Rio e ela foi abordada para ser assaltada, mas ela não ouviu o anúncio do assalto e, infelizmente, veio óbito, porque houve o disparo. Né? Da mesma forma, quem sofre de algum distúrbio, alguma deficiência, enfim, não sou a melhor pessoa para dizer isso, mas do ponto de vista psíquico, neurológico, que às vezes não apresenta. Você olha e não diz que aquela pessoa tem aquele problema. Visualmente, nada. Né? Então, acho que é bem sensível. E parabéns por estar participando como depoente, né, desse curta. Agora, presidente, temos mais algumas poucas perguntas. Tem uma pergunta aqui voltada nessa questão de gestão, de administração, que eu considero um pouco delicada, dada a sua trajetória exitosa e pretérita, como eu já disse, acho que no começo, a Suderj, pela causa, pela inclusão, por ser também PCD auditivo, mas eu estou sempre batendo nessa tecla da transversalidade, da publicidade, respeitando o norte já da própria administração pública como um todo, até também pela sua expertise e também por ser gestor. Em junho desse ano, alguns portais noticiaram que a Secretaria Estadual de Esportes e também o senhor, enquanto presidente, seria convocado para uma CPI da transparência em virtude de denúncia de cambismo envolvendo ingressos destinados ao público com direito à gratuidade. Então, eu queria saber o que o senhor tem a dizer, a declarar sobre isso, sobre essa CPI, enfim, sobre essa notícia, né, que saiu, infelizmente, aí, que envolve, toca no nome da Suderj e quem está no comando dela. Então, eu gostaria de realmente houve esse convite, né, eu fui convidado
participar de uma CPI, CPI que é instaurada permanente, CPI da transparência. Sim, da transparência. E se colocar de uma maneira, vamos dizer assim, equívoca, porque o X da questão era da onde nasce o ingresso. O ingresso, da onde ele nasce? Ele nasce do mandante do Lula. Exato. Então, quem emite o ingresso não é a SUDESC, não é o consórcio da FUR, não é a Secretaria de Esporte. Não. Quem emite o ingresso é o mandante do jogo. Ou seja, o mandante do jogo do Flamengo emite o ingresso do Flamengo. O mandante do jogo Fluminense emite o ingresso do Fluminense. O mandante do jogo Seleção Brasileira emite o ingresso do CBS. A SUDESC não emite ingresso. A SUDESC é apenas distribuído baseado na portaria. Na portaria, sim, exato. Aquelas categorias ali. Então a SUDESC ali. Elas têm um e-mail disponibilizado, você entra em contato, informa seu link, manda o seu ofício, e a SUDESC atende essas pessoas. A SUDESC não distribui ingresso para camista, a SUDESC não duplica ingresso. Ela não distribui nem imprime, não tem qualquer tipo de... E eu não faço isso ali. Desde que o ingresso já era físico, hoje é um ingresso através de um link, sim, que a pessoa faz um reconhecimento através do sim, facial. A SUDESC não emite ingresso. Então, assim, eu recebo uma quantidade de ingressos do mandante do jogo, é bom reforçar, o mandante do jogo, quando o ingresso para a SUDESC atende um público estabelecido em lei. Só repassa o que é destinado àquele público-alvo. Claro. Tem lá o saldo. 1, 2, 3, 4. Isso, pessoal. Então, a SUDESC não tem como. Deu um problema em 10 lentes. A SUDESC vai lá e emite mais 10 lentes. A SUDESC não faz isso. Ele não tem esse poder, ele não tem esse sistema. Sim. O trabalho que é feito é uma planilha que a gente recebe do mandante do jogo. E expurga nessa planilha. É um trabalho de filtro nessa planilha e conta com uma pessoa. Não tem nada a ver com a missão. Então, apesar desse convite, só não vê também nenhum tipo de problema de explicar o que você está falando exatamente o que está. Assim, a CPI, acho que percebeu esse equívoco na convocação, então foi desconvidado. Então, seguimos, é porque seria até estranho e contraditório, porque não é o que a SUDESC de fato faz, não é uma atribuição de vocês, e também pelo de ser perfilado dentro da questão de gestão, da gestão do paradesporto, enfim, não conversa, né, não se encaixa. E lembrando, né, como o próprio presidente falou, depois da privatização no que tange ao Maracanã, o consórcio Fla-Flu que administra isso aí acho que por 20 anos, se não me engano, o consórcio, né? Então não tem nada a ver com a SUDERJ em si. E Marcão, para finalizar, em virtude desse seu engajamento na causa, nessa parte da inclusão, da deficiência, da manutenção e trazendo, sempre fomentando novas ideias, propostas junto ao governo do estado, conseguindo o recurso através de emendas, enfim, tudo isso aplicando no Complexo na Vila Olímpica de Sampaio. Eu queria saber o seguinte, trazendo capacitação, formação de pessoas que possam cuidar de pessoas com qualquer tipo de deficiência, o senhor vislumbra, aí sendo dessa parte administrativa, mas ainda trazendo a gestão, o senhor vislumbra ou já teve algum convite para participar de uma eleição no âmbito municipal ou estadual? O senhor aceitaria? O senhor tem essa pretensão ou preferia continuar em prol da inclusão, da acessibilidade do PCD, onde o senhor está até então, na SUDERJ? Bom, eu prefiro trabalhar com justa. Sim. Se candidatar para o eletivo não faz parte das minhas pretensões profissionais. Sim. Gosto do que eu faço, sou gestor. Acho que cada dia que passa eu estou me preparando para continuar contribuindo para o governo. Quem sabe amanhã uma outra pasta, mas não penso de forma alguma em me candidatar ao não do ponto de vista parlamentar, nem executivo municipal, nada disso. O trabalho de gestão da coisa, pegar na ideia e vir até acontecer. Sim. Gestão, transparência. Está dentro dessa parte administrativa e de gestão mesmo. Da gestão pública, obviamente, da gestão pública, mas concatenando esses conhecimentos, né, da esfera da gestão. Bacana. Por fim, olha, eu quero agradecer mais uma vez, Marcão, pela oportunidade, pela sua disponibilidade. Sei que o senhor tem daqui a pouco outros compromissos dentro da SUDERJ e atrelado também ao governo do estado, mas eu quero fechar aqui com um bordão. A SUDERJ informa, pronunciamento breve do presidente Marcos Santos aqui, o Marcão.
menos blá e mais entrega. Espero que o senhor continue com esse mote menos blá e mais entrega, como tem feito aí há quase 3 anos, e continue sendo muito bem exitoso à frente da Suderj, ou futuramente uma outra pasta, no âmbito da gestão. Sim. Tá bom? Obrigado pelo convite. As portas estão abertas sempre. Obrigado. Não, e vamos marcar pra gente assistir. Não, vamos assistir pra gente ver o jogo do Flamengo, vai ter essa experiência. Vai ter, de repente, quem sabe, antes da partida, a gente poder fazer uma visita guiada no Maracanã. Maravilha. Obrigado mais uma vez, Marcão. Então, pessoal, até o próximo episódio do Bluecast. E agradecer também aqui, antes, né, quem fez esse meio campo para que isso acontecesse, seu assessor, o Marcos aqui. Então, o Marcos Vinícius, eu agradeço também ele aqui. Ele está aqui por trás dos bastidores. Então, fico muito feliz desse encontro ter acontecido aqui no Museu da própria Suderj, aqui na Presidente Vargas. É isso, pessoal. Até a próxima. E mais uma vez, muito obrigado.